Vamos esperar só uns poucos minutos para chegar mais alguém e já vão retomar a aula já. Você viu que ele é a Rosa Branca? Ah, como você podia ter? Tá, mas ele é filho do Libério, e a guria não é filha dele. A guria é, se não me engano, adotada. Que filho do Libério? Esse aqui é filho dele com a velha, com a empregada. Não é esse, é outro. Esse aqui é que agora... Professor, tá sem áudio ou é problema na minha internet aqui? Não, tá tudo certo. Eu só estou aguardando uns minutinhos para chegar mais alguém e vão começar já, tá, Bruno? Ah, não, tá, beleza, obrigado. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Vamos retomando nossa aula. Então, seguindo na nossa aula de fabricação, né? A gente está se encaminhando para a parte final da disciplina. Ela está reprogramada agora para terminar dia 8, quarta-feira que vem. Tá? Então, contando com hoje, tá faltando, contando com hoje, 5 aulas, né? Para encerrar. Então, a gente está vendo esses detalhes aí, quero ver se de repente a gente programa para segunda-feira, fazer uma revisão,
né? Então, o que que acontece? Nessa última etapa, a gente fez a prova sobre usinagem e torneamento básico universal. Então, nessa última prova, que vale 5 pontos, a gente vai ver fundição, tá? Os conceitos básicos de fundição. Então, na aula passada, a gente viu, detalhou ali o processo por fundição em areia, né? Que é os detalhes assim que vocês têm que ter esse conhecimento, né? Por Alex, exemplo, quem fala? desculpa, é o Diego, boa noite. A aula segunda-feira teve ou não? Eu não sabe me dizer? Segunda-feira teve aula ou não? Segunda-feira não foi feriado? Ah, tô até perdido, tá bom, tá. Aí ontem não teve, tá bom. Desculpa aí, valeu, falou. Não, Tô não, todo perdido desculpa. nas datas. Tá, vamos Tá, lá. valeu. Então, assim, ó, pessoal, vocês têm que ter esses conceitos, né? Assim, vocês não precisam ser especialista, por exemplo, tudo em fundição, mas coisas que o técnico tem que saber de cabeça, sempre precisar decorar. Por exemplo, fundição em areia, o mais comum, a fundição em areia verde, que é para peças menores, de menor precisão, mas é o de menor custo, né? A gente viu ali o molde, como se faz, o modelo, o macho, né? Esse tipo de coisa. Que existe outros processos de fundição em areia, né? Um que usa em areia e estufa para secagem, né? A gente viu de cimento e de dióxido de carbono, né? Então, esses detalhes assim, que aí os outros, né? Os outros 3 seriam para peças maiores e para maior precisão, né? Por causa da fragilidade do molde de areia seca, né? Do areia verde. Então, no final da aula de terça-feira, no vídeo que a gente viu ali, os processos de fundição em areia, ele no final comentou esse aqui, que não deixa de ser um tipo também. Então, esse aqui aqui começa a entrar processos de fundição de precisão. Alguns usam o termo industrial, né? Microfundição. Quando é microfundição, é fundição de precisão. Mas mesmo sendo fundição de precisão, o erro dimensional, né? A tolerância dimensional é maior, comparado com outros processos que vocês vão ver, né? No decorrer do curso, por exemplo. No segundo módulo tem uma disciplina que é Sistemas e Processos Mecânicos e vocês vão ver o tal de sinterização, que fabrica peças a partir de pó de aço, que é muito mais preciso que uma fundição. Mas por que se usa muito a fundição? Por causa de custos, né? Que é bem menor comparado, por exemplo, com esse de sinterização que tem o ferramental. Então, a gente viu que nesse processo de fundição em casca, né? Ele é bem mais caro, porque a gente viu no vídeo, no exemplo lá do Virabrequim, que tem que criar um modelo em aço, provavelmente em aço ferramenta, né? Ele vai ser montado numa espécie de bitoneira, né? E vai ser colocado uma areia ali com uma resina, um aglomerante. Então, à medida que essa a bitoneira gira, a areia vai se grudando no modelo da peça e aí vai criando uma casca, né? Depois dessa cura, vamos dizer assim, dessa secagem, ela vai para uma estufa, né? Que dá a secagem final e aí forma, né? Um molde em casca, que é o que a gente viu, que é um dos, né? Mais precisos em relação à tolerância dimensional, né? Que consegue maior precisão. Mas mesmo assim, pode, né? Não tem o tato do projeto de uma empresa de fundição dessa escala aqui, mas eu acredito que deva variar pelo menos meio milímetro para mais e para menos,
que, para quem conhece usinagem, por exemplo, para o torno, passa um elefante. Então, seguindo, as desvantagens dos processos em areia verde, que é o mais simples e o mais usado, levaram os engenheiros a desenvolverem novos tipos de molde. E o uso de resinas foi um grande aperfeiçoamento na utilização de areia para a produção de moldes de fundição. A areia não precisa mais ser compactada por um aglomerante, que é como uma espécie de cola. Tem a função de manter juntos os grãos de areia. Então, isso aí eu tinha comentado, né? Que quando falar em aglomerante na mecânica, imaginem uma espécie de cola. Então, aqui, ao invés do aglomerante, usa uma espécie de uma resina que, de certa forma, tem a mesma função. A cura, secagem, pode ser a quente ou a frio. Aí a gente viu que nesse processo a casca, no final, depois que ele gira essa espécie de bitoneira no modelo, ela passa por uma estufa. Então, nesse caso, né, que a gente viu no vídeo, foi a quente. A cura a frio é mais caro e utiliza substâncias ácidas e corrosivas como catalisadores da reação química, que exigem muito cuidado na manipulação porque são tóxicas. Então, está dizendo que nesse processo de secagem a frio, usa uma espécie, né, de substâncias, né, químicas ácidas para a reação. Logo é caro. Por essa desvantagem é pouco utilizado. A cura quente é chamado, aí é o termo em inglês, né, moldagem em casca. As resinas empregadas são normalmente do tipo poliéster, que curiosidade, ureia formaldeído ou fenol formaldeído. Deixa para o técnico químico, né, essa parte, ou para o engenheiro químico. A resina constitui-se de 3 a 10% do molde, sendo o restante constituído de areia base, que deve ser isenta de argila ou impurezas e ser fina, a casca, né? Quanto mais fina a areia, maior será a permeabilidade da casca. Tá? Pergunto, para a gente não enferrujar. Que característica um molde tem, ou vantagem, se o molde é permeável? Que vantagem que ele dá para nós? Se o molde é permeável, ou seja, tem permeabilidade. Menor emissão de gases? Eu entendi o que tu disse, Milton, mas... Só que eu me expressei mal, né? Mas o que acontece? A geração de gás vai ser a mesma, não vai diminuir a geração de gás. Só que, principalmente os moldes em areia, que a gente viu, eles são permeáveis, ou seja, as paredes deixam escapar o gás. Se deixa escapar o gás, isso é bom. Tem menos porosidade na superfície, né? Não porosidade, bolha. Bolha. Não confunde porosidade. Porosidade, Milton, ocorre muito. Lembra quando a gente falou da cristalização de defeito? Sim. É quando aumenta o tamanho do grão. Aí o material se torna poroso. Aí pode tender a trinca, né? A permeabilidade, que é a escapar, o que acontece quando o gás não sai, o problema, né? Que a gente falou do desprendimento dos gases. Quando o gás não sai, forma uma bolha dentro da peça fundida. Ou seja, não é vazio, uma parte sem material. E aí a tendência é quebrar, é condenar o material. Tá claro, Milton? Sim, sim. A moldagem é realizada da seguinte maneira, que a gente viu no videozinho no final. Os modelos, por isso que é bem mais caro, né? É feito, quando diz metal, é geralmente aço ferramenta, né? Para resistir ao calor e ao desgaste. São fixados em placas juntamente com o sistema de canais e os alimentadores. Então aqui, dando um exemplo, né? O que a gente viu foi aquele do virabrequim, provavelmente em aço ferramenta. Ele já é caríssimo, porque como é que a gente iria fabricar um modelo desses?
só máquina computadorizada. Então, se acostume com termos, né? E aí, vocês, no decorrer do curso, vão aperfeiçoar a usinagem. A única máquina, uma das poucas máquinas que consegue fazer isso é o centro de usinagem. O centro de usinagem é torno e fresador ao mesmo tempo. Então, só aí já é, além do material em si, o processo de fabricação dele é caríssimo. Então, aqui é só para... Porra, eu falo várias vezes isso, né? E a gente com internet aqui não custa, né? Então, toda vez que vocês virem essa máquina que eu vou mostrar para vocês, vocês pensam assim, bom, essa máquina é um CNC, comando numérico computadorizado, e ela é torno e fresadora ao mesmo tempo. Centro de usinagem. Vamos ver se tem um videozinho bom aqui. Bom, esse aqui é bacaninha. Para vocês pensarem um pouquinho em futebol, já que estão deprimidos aí. Ó, função de fresadora, função de torno ao mesmo tempo. Elas geralmente são 5 eixos, né? Só para vocês comparar, quantos avanços o torno universal tem? Hein? 4. 4, né? Não, esse torno não inventaram ainda. Alguém? Não é 3, não é 3? São 2? 2, né, pessoal? Transversal. Eu vi duas. Transversal e Transversal longitudinal. e longitudinal. Não é o transversal, não é o transversal para frente e para trás e o longitudinal esquerda e direita, 2 eixos. Quatro. Essa máquina aqui, sabe quantos eixos tem? 5. Ela tem o transversal para frente e para trás, longitudinal esquerda e direita e vertical para cima e para baixo, além de 2 sentidos de giro do ferramental. Aqui é uma fresa topo, né, a ferramenta. Olha isso. Computador. E essa daí, fazendo o torno?
Tá, pessoal? Então, assim, ó, parece que não tem... Deixa eu ligar meu fone. Parece que não tem nada a ver com a nossa disciplina, mas é interessante eu mostrar isso daí para quem nunca viu, porque naquele tipo de modelo, a única máquina que pode fabricar aquele modelo é essa daí. E essas máquinas, tu vai ali, região metropolitana de Porto Alegre, Bento, Caxias, algumas cidades do norte do estado, Erechim provavelmente tenha, né? Aí já aparece. Então, vou tirar aqui. Tudo bem? Então é bom vocês, quando a gente vai falando os termos, né, vocês enxergar, né? Imagina esse modelo em aço ferramenta e ter que fabricar nesse formato aqui. Tu não vai conseguir numa fresadora, uma ferramenteira. Torno impossível. Uma ferramenteira, olha, o cara tem que ser mágico. É um centro de usinagem. Então, na fundição em casca, né, o modelo em aço ferramenta ele é muito caro, além do material por causa do processo de fabricação dele. A placa onde está esse modelo é presa na máquina e aquecida por meios de bico de gás até atingir temperatura de trabalho. Aqui só citando, né? Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém solicitando. Não. Né? Então, um pré-aquecimento aqui é livre, só citando de 200 a 250. Tá? Esse processo em casca. 3, que eu estava comentando, tentando relacionar como se fosse uma bitoneira, né? A placa, que geralmente é pintada com uma tinta à base de silicone para evitar a aderência da casca, isso aqui a gente viu no último no vídeo da aula passada, né? Na fundição em areia, não apareceu um cara ali com os modelos ali, pintando ali com uma tinta azul? Né? Então, nesse aqui, no modelo, eles passam uma tinta para quê? Para evitar que grude na casca ou na areia, porque depois tem que tirar o modelo, né? E então, girada contra um reservatório contendo uma mistura de areia e resina, onde a resina vai funcionar como se fosse a cola, de modo que o modelo fique envolto por essa mistura, tá? Então, aqui só exemplificando como se fosse uma bitoneira, né? Ok? E aí, a partir daí, vai formando a casca sobre o modelo. O calor funde a resina que envolve os grãos de areia e essa mistura, após algum tempo, aqui livre, né, não dá para confiar, forma a casca com a espessura necessária. E aqui exemplificando, né, que é bem fina mesmo, né? Pô, de 10 a 15 milímetros de um molde em areia de casca, é bem fininho. Ok? Aí aqui só que depois que girou, né, funcionou como se fosse bitoneira e deu aquela pré-cura, né, formando a casca, né, aí se retira ali o modelo que vai estar a casca envolta, né, sobre o modelo. E aí o que a gente viu naquele vídeo da última aula? Que depois que saía a casca que estava sobre o modelo, né, ali era automatizado, baixava uma espécie de uma estufa, né, para dar a cura final, a secagem final, que é o que está dizendo aqui. A cura da casca, ou seja, o endurecimento da resina,
se completa quando a placa é colocada em uma estufa. Aí aqui só acetano de 350 a 450 graus Celsius. Ok? Após isso, após 2 a 3 minutos, aí tu retira a casca, né? Que é o molde, por meio de pinos extratores. Por causa da característica do processo, a casca corresponde a uma metade do molde, então vai ter um modelo, digamos assim, para o superior e outro para o inferior. Para obter um molde inteiro, é necessário colar duas metades e inserir os machos, lembrando, né, os machos que são responsáveis, se necessário, na peça, feitos também de uma espécie de areia, para que fique furos, né, ou rasgos, né, na peça. Então, os machos são inseridos depois, né, que tu tira o modelo. E aí o vazamento é feito por gravidade. Lembrando, todos os processos de fundição que a gente viu até agora, o metal líquido é colocado por gravidade, ou seja, está lá o cadinho lá de um material parecido com concreto, que ele retira lá, ele recebe o metal líquido do forno, e aí ele derrama, né, vaza para os orifícios lá do molde. Vantagens do processo. Permite que moldes e machos sejam estocados para uso posterior. Bom acabamento superficial, né? Estabilidade dimensional do molde, que é a grande vantagem dele, maior precisão comparado com os outros. Logo, tolerâncias mais estreitas. O que é uma tolerância mais estreita? Tolerância pequena. Quando em um desenho, comparando com aquela disciplina que a gente teve, a tolerância é baixa, por exemplo, mais 0,1, menos 0,1 é uma tolerância. Aí outra, mais 1 milímetro, menos 1 milímetro. Então, tolerância baixa de menor valor, logo de maior precisão, né? Que é a principal vantagem desse processo. Facilidade de liberação dos gases durante a solidificação, que eu e o Milton a gente estava comentando, né? A expulsão dos gases por meio das paredes, né, da casca, para evitar a formação de bolhas. Ela é muito cara, né? Então, está dizendo aqui como vantagem automatizável, né? Só que aí só vai valer a pena pelo custo, né, se ter bastante encomenda de peças iguais. Adequado para peças pequenas, claro, aonde envolve ferramental, quanto maior a peça, maior a fortuna que vai ter que ser gasta. E de formatos complexos. Então, por exemplo, se tu comparar o de areia mais comum, areia verde, ele nasceu para formatos simples. Eu quero fazer uma polia. Eu posso fazer no processo de areia verde. Só que aí eu vou fazer o disco simples e depois o resto passa por usinagem, e assim por diante. Então, nesse caso de fundição em casca, quando fala formatos mais complexos, tem mais detalhes na peça. Desvantagem, o principal é o custo, né? Por isso que não é o mais usado, e dimensões mais limitadas em relação à fundição em areia verde. Aí aqui, dando um exemplo, né, do que tinha mostrado naquele vídeo da aula passada, né, do molde em casca do virabrequim. Ok? O que está demonstrando aqui nessa imagem, que não está muito clara? Pô, olhei essa roupa aí e me lembrei de mim. Eu usei uma vez na vida uma roupa dessa. Então, o que está demonstrando aqui? Aqui está o cadinho, né? Tá vazando o metal líquido dentro de um molde em casca. Aí tem toda uma proteção. O que acontece? Às vezes a gente lembra como, às vezes, nessas horas que eu vejo que eu estou velho mesmo, né?
Quando eu me formei em técnico, em 98, era ITFPEL ainda lá em Pelotas, hoje é IFE, acho que é IFE Sul, se eu não me engano. E uma vez por ano, né, o curso técnico na época era 4 anos, uma vez por ano tinha fundição lá, né? Então, até interessante quando vocês passarem, irem para Pelotas e passar. Alguém já reparou que lá na escola técnica tem uma chaminé de tijolo grande, alta? Alguém já reparou? Sim, sim. Sabias que aquilo ali é um forno? Aquilo ali é o tal de cubilô. Aquele forno. Sabe para que serve um forno cubilô? É o que recebe o ferro gusa. Lembra que eu comentei o ferro gusa que sobra lá do alto forno? Para fabricar o quê? Ferro fundido. Então, uma vez por ano, né? Os professores escolhiam os alunos, né? Aí, claro, tinha que ser os mais dedicados, porque era extremamente perigoso. E aí teve uma vez que eu tive a bênção de ir, né? Então, o que a gente fazia? A gente fabricava os moldes em areia verde, participava da geração lá de fabricar ferro fundido naquele forno cubilô, e depois o que acontecia? Tá lá até hoje, né? Os cadinhos não eram assim de manivela, eles tinham 2 hastes, então um aluno segurava numa ponta com essa roupa e o outro aluno na outra ponta. E aí vazava ferro fundido nos moldes. Uma vez por ano era feito na época. Sabe por que não existe mais, além do custo? Porque formava uma fumaça preta tão grande, que ficava quase toda em Pelotas. E aí chegou uma época, eu acho que, se eu não me engano, quando virou o ano 2000, quando virou o Cefet. Aí o meio ambiente proibiu, né? Porque era um processo muito poluente, e aí ficava aquela névoa preta em todo o centro de Pelotas, uma vez por ano. Mas era bem interessante. E lá eles têm também, né, fornos, aí vocês vão ver materiais para fundição em alumínio também. Aí eu não sei se eles fazem. Com certeza o ferro fundido ficou na história. Mas de alumínio, de repente, eles devem fazer ainda, porque os fornos para alumínio são elétricos, aí dá menos geração de poluente. Ok? É interessante vocês saberem isso daí, né? Se um dia visitarem, entrarem lá na antiga ETFPEL, peçam para dar uma olhada na mecânica lá. O pavilhão é gigante lá, máquina pra caramba, né? E tá lá o forno cubilô, até hoje. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre fundição em casca? E aí eu nunca vou me esquecer, olha as histórias. Guri é foda, né? Eu tinha uns 16, 17 anos. Eu me lembro como professor, na época que se usava aqueles sapatinhos de camurça, né? Pá, meu professor com sapatinho novinho. E ele Jaguara não usou perneira, né? E o colega meu, quando a gente vazou o ferro fundido, não é que tinha um pouquinho de umidade, respingou uns pingos. Um pingo caiu em cima dos sapatos dele. Meu Deus do céu, a sorte que não era dos carrascos, senão eu tava ferrado. Se foi o sapato do professor com um pinguinho de ferro fundido. Perguntas até aqui? Tranquilo. Certo que não?
Então segue o baile. Então, Tivesse que dar um tênis para ele ou não? Não, pois eu era quebrado pra caramba. Já era um sacrifício conseguir o dinheiro para ir para Pelotas. Não, tá louco? Aquele sapatinho na época era caríssimo. Parou de se usar, mas na época todo mundo usava, né? Sapatinho de camurça. Aí também a cabeça do professor usar um sapatinho novinho no meio de uma fundição em areia verde com vazamento de ferro fundido. O troço chegava a ficar preto tudo. Tinha que botar as roupas mais acabadas que tinha. Feito. Mas é interessante. Coisas que não existem mais, infelizmente, no meio, em escolas técnicas, né? Isso daí tu pega aí 20 anos atrás, se fazia isso todo ano. É uma pena. Então, página 89. Vamos ver um outro processo de fundição. Então, a gente viu processos onde o molde, de certa forma, são moldes em areia, que usam modelos. Até agora a gente destruiu os modelos? Não, os modelos se reutilizavam, né? Pega das fundição mais simples, lembrando, né? Os mais usados é modelo em madeira, em alguns casos alumínio, mas é mais caro. No de casca, que a gente viu que é o caríssimo, né? Que é em aço ferramenta. Só que aqui, o que tem de diferente? O modelo. O modelo é diferente. É de cera. O nome cera perdida vem do modelo. Então, o que acontece? Primeiro, tu vai ter que ter uma espécie do molde para fabricar os modelos da peça, que vão ser de uma espécie de cera. A partir desses modelos em cera, tu vai fabricar os moldes que são, de certa forma, em areia. Tá? Por que eles são de cera? Porque tu não vai retirar, tu não vai abrir o molde para retirar os modelos. Tu vai fazer uma espécie de aquecimento no molde. Essa cera, que são os modelos, quando tu aquece o molde, vai aquecer e derreter e sair do molde. E aí depois tu coloca o metal líquido. Por isso que é o nome, né, que vem cera do modelo perdido. Porque tu destrói os modelos. Fabrica os moldes, os modelos em cera, com outro tipo de molde, as peças, né? Fabrica o molde, os modelos vão ficar lá dentro, dá um aquecimento no molde, derrete a cera, sai, né, os modelos, e aí tu insere o metal líquido. Também chamado de fundição de precisão, outro processo de precisão, produz peças pequenas, de máximo 5 quilos. Só que a grande vantagem, além da precisão, quando falou precisão, consegue um tamanho mais exato, mais preciso. Só que o formato é complexo. Querem um exemplo? Eu não sei se é feito por esse processo. Se tu pegar uma carcaça de um motor elétrico, vamos lá. Se tu pegar uma carcaça de um motor elétrico, aquilo é fundido, não é? Aquelas paredes que tem o motor elétrico, o nome daquilo vem da engenharia, aleta. Não tem aquelas paredezinhas fininhas do motor elétrico? O nome daquilo é aleta. A função daquilo é resfriar o motor com a troca ali com o ar. É a função daquelas paredes finas, aleta. Tu conseguiria fazer aquela carcaça do motor elétrico em areia verde? Nunca. Tu nunca vai conseguir, porque o de areia verde é para formato de peça simples, exemplo, um disco. Mas, de repente,
em cera perdida, quem sabe? Um motor pequeno, né? A desvantagem é que é para peça pequena, até 5 quilos. Mas quando falar em formato complexo, o exemplo mais claro que eu posso dar é da carcaça de um motor elétrico. É cheio de detalhes. Ok? Melhor acabamento, tolerâncias menores, porque é mais preciso, e geralmente, ó, sem macho. São produzidos. Por que geralmente é sem macho? Porque tu não abre o molde depois que os modelos estão lá dentro, né? Porque tu tem que derreter os modelos. São produzidas ligas de alumínio, níquel, magnésio, cobre, berílio, bronze, silício, latão, ao silício, ligas resistentes ao calor, além de aço comum inoxidável. O que falou desses materiais? Os materiais que tu pode fabricar as peças por fundição. Este processo é bastante eficaz na produção de peças pequenas e aparentemente inviável para outros processos, por causa de custo. Os modelos para confecção dos moldes são produzidos em cera, a partir de vazamento de cera líquida em uma matriz. Então, o que acontece? Quando fala isso daí, se vocês terem aula de sistemas de processos no segundo módulo, a gente vai falar muito de matriz. Quando falar em matriz, é uma espécie de molde. Mas aí, só vai falar molde quando é fundição. Por exemplo, para fabricar um paralama de um carro, vai ter uma matriz, que é como se fosse um molde, mas não é um molde, o nome é matriz. Tu bota a chapa reta, né, numa prensa hidráulica, vai baixar a matriz superior, ele vai dobrar, vai dar o formato do paralama do carro, vai recortar e vai fazer a furação por prensagem. Então, isso é uma espécie de matriz. Então, vai ter uma espécie de matriz para fabricar os modelos que são em cera. Formada por uma cavidade com o formato e dimensões da peça, que é o modelo. O modelo de cera é mergulhado numa pasta ou lama refratária feita com sílica ou zircônia. Então, o que está dizendo? Como vai ser feito o molde? Tu tem uma matriz, tu vai botar cera líquida para fabricar os modelos, que são da peça. Aí tu vai pegar esse modelo e mergulhar numa espécie de areia que está em forma de pasta. Para quê? Para formar o molde. Vai formar uma espécie de uma casca também. Na forma de areia muito fina, misturada com um aglomerante, a cola, a água, aí o material não importa, que diz água, silicato de sódio e ou silicato de etilo. Importante que essa areia, em forma de pasta, vai estar misturado ali o aglomerante, a cola, e aí tu pega ali o modelo de cera e mergulha naquilo. Vai ficar uma espécie de uma casca, que é o que forma o molde. Essa lama endurece em contato com ar e depois é endurecida. O molde é aquecido. Então, o que acontece? Depois que tu pegou o molde em cera, o modelo em cera, mergulhasse na areia em pasta, espera secar, como se fosse um cimento, e está pronto o molde, tu aquece o molde para quê? Para derreter o modelo em cera, que é o que está dizendo aqui, para expulsar o modelo. Permanece só a casca, ou seja, o molde, que recebe depois o vazamento por gravidade do metal líquido. Assim que a peça é solidificada, ó, o molde é quebrado para tirar a peça, que é o que acontece em quase 100% dos moldes em areia. Portanto, tanto o molde, que é em areia, quanto o modelo, que é em cera, são descartados. O molde quebrado depois para retirar a peça e o modelo ele é derretido para ficar só o molde. Ok?
Perguntas até aí? Não? Certo que não? Então, aqui só exemplificando, no processo de fundição de cera perdida. Deixa eu dar uma repassada aqui. Alexandre Carvalho, tá me ouvindo? Bom, se possível, ativar o vídeo. E aí não fomos apresentados ainda. O Antônio tá por aí? Eu vi que apareceu de vez em quando, mas não vi o rosto ainda. Ok, vamos seguir. Então, do que se trata a fundição de cera perdida? A empresa vai ter que adquirir uma matriz, provavelmente em aço ferramenta, que não vai ser muito barato, né? Que tu vai colocar, derreter cera líquida aqui para formar o modelo. Ok? O que está demonstrando aqui? Tu pode fazer uma montagem em cacho, né? Para formar um molde que funda várias peças ao mesmo tempo. Por exemplo, essa montagem aqui dos modelos em cera consegue fabricar 8 peças ao mesmo tempo. Depois, tu pega esse modelo, que faz, por exemplo, 8 peças ao mesmo tempo, e mergulha naquela areia em pasta, né, que vai ter o aglomerante, e espera secar. Então, fica ali pronto o molde. Vai ficar uma casca em areia. Só que o modelo está lá dentro e tu não pode abrir ele mais. Então, tu aquece o molde e aí a cera, os modelos são expulsos por derretimento. Ok? Tá aqui a sequência. Aí tu vaza um metal líquido, né? Depois que se solidificou, quebra o molde, que é a desmoldagem, né? Retira as peças. Aí o que pode acontecer depois que tu retirar as peças, né? Por rompimento, aqui, corte, enfim, tu tem que fazer uma rebarbação para tirar ali os excessos. Ok? Conceitualmente não é complicado. Vantagens. Produção em massa de peças de formato complexo. Né? Lembra que eu falei assim? Fala em formato complexo. Depois em vídeo a gente enxerga melhor, né? Mas imaginem ler a carcaça do motor elétrico. Aquilo é um formato complexo de fundição. E dá para fazer, como deu o exemplo ali da imagem, várias peças ao mesmo tempo. Reprodução de detalhes, cantos vivos, paredes finas, maior precisão dimensional, é outro processo de precisão, melhor acabamento, utilização de praticamente qualquer material na fundição, né, da peça que vai produzir. Desvantagem, isso aqui é para peça pequena, até 5 kg. Principalmente por causa de custo. Custo se eleva à medida que a peça aumenta de tamanho. Isso aí vai acontecer muito, né? No processo de cera perdida, no processo de fundição que a gente vai comentar mais adiante em aço ferramenta, que é o coquilha, isso daí, quanto maior a peça, bem mais caro vai ser, né? Caríssimo é o ferramental. Deve-se lembrar que cada processo tem uma aplicação mais específica, a escolha do processo é definido pelo produto, dimensões, complexidade, acabamento. No caso de fundição de precisão, que são os processos que a gente está vendo hoje, aplicações específicas compensam os altos custos de produção. Claro, se é para peças pequenas e tem muitas encomendas de peças iguais,
é interessante esse processo de cera perdida. Ok? Alguma pergunta até aí? Certos que não? Ó, tô te vendo já, Alexandre. Show de bola. Qualquer coisa, pode ativar o áudio e perguntar. Vamos fazer uma chamada, então? Bom, André não veio. Antônio. Antônio, por enquanto, não veio. Eu vi que ele apareceu algumas vezes, mas tem que estar na chamada. Ariel tá aí, que eu vi. Bruno tá aí. Diego tá aí. Euler. Por enquanto, não. Fernanda não veio. Gabriel tá aí. Presente. Giovanni tá aí. Guilherme Presente. tá aí. Henry tá aí. Ian. Presente. Ian, eu não vi ele hoje. Por enquanto não veio. Isaac não veio. Jefferson tá aí, que eu tô vendo ele. Tô aqui, tô aqui. Jerry Lopes tá aí. Aqui. João, não vi ele. Michael Guimarães, estou vendo, tá aí. Presente. Michael Moreira não veio. Marcos, tá aí, Marcos? Presente. Tá aí o Marcos. Presente. Pô, tava te vendo já há horas, eu que tô comendo mosca. Milton tá aí. Pablo tá aí. Patrick tá aí. Rogério tá aí. E Alexandre Carvalho, né? Isso. Presente. Ok? Então, já aproveitando, antes da gente fazer o intervalo, nossa aula, não falhando mais nenhum dia, termina quarta-feira, dia 8. Vamos fazer, pré-marcar a nossa prova, que vai ser só de fundição, dia 7. Tá? Aí, quando chegar na hora, aí eu oriento vocês. Mas se programe. Tá? A aula de terça eu já coloquei no YouTube, a aula de hoje, amanhã, mais tardar às 7, já tá lá. Tá? Vai valer 5 pontos. Ok? Que é a prova final de fundição. Que se tudo der certo, no encerramento, passo frequência, nota final, e não fica aquela história do para depois. Eu gosto de finalizar o trabalho em tudo, já não ficar, terminar a disciplina e falar da disciplina depois que acabou. Tudo bem? Tudo certo. Então, 5 para as 8, 8h15 retomamos. Até daqui a pouco.
Feito, pessoal. Retomando nossa aula. Então, a gente acabou de ver o processo em fundição em cera perdida. Então, o que a gente está falando hoje? São processos, né? Cada um com suas vantagens e desvantagens, mas, em geral, os processos de fundição hoje são processos em fundição de maior precisão, né? De extrema precisão nunca vai ser, mas comparado com os outros, de maior precisão. Então, paramos aqui na página 90 na nossa apostila. Então, aqui, só um comentário, que esses aqui não é tão interessante, mas existe esse também. Fundição em gesso. Fundição em gesso é um processo bastante antigo, utilizado aproximadamente há 4.000 anos pelos chineses, e utiliza-se moldes em gesso para a fundição de metais não ferrosos. Quem são os metais não ferrosos? Pergunto. Quem são os não ferrosos? É o inox, o alumínio. Aqueles tipos ou... Quem são os não ferrosos? Todos menos os aço e o ferro fundido. Perfeito. Que acho que foi o Henry que falou. Foi o Milton. Não, antes. O inox não se aplica, né? O inox é um ferroso. Lembra lá o que eu sempre digo para vocês. Os ferrosos são todos os aços, todos os ferros fundidos. E quem são os não ferrosos? Todos os metais que não são aços nem ferro fundido. Então, alumínio, bronze, cobre e assim por diante. Por isso que é interessante vocês saberem esse conceito, né? Porque está dizendo aqui uma aplicação dessa fundição em gesso. Este processo apresenta bom acabamento e boa precisão dimensional, ou seja, um meia boca. Porém, a baixa permeabilidade, olha a perguntinha boa, do gesso dificulta o escape dos gases gerados na solidificação. Aí. Diego, pela milionésima vez. Então, aqui está dizendo uma desvantagem, né? Da fundição em gesso. Se ele tem baixa permeabilidade, é porque os gases que vão gerar na entrada do metal líquido não tem por onde escapar. Onde é que eles escapariam? Nas paredes do gesso. Então, se não escapa nas paredes do gesso, os gases tendem a formar bolha. Se forma bolha, vai ter partes dentro da peça sem material. E não se enxerga a olho nu. Em função dessa desvantagem, foram criadas as seguintes variantes do processo. Aqui só curiosidade. Aí o nome não tem porquê, tilt. Os moldes em gesso são levados a um forno autoclave com vapor a temperatura elevada, de forma a obter um material poroso. Então, aqui está dizendo dois procedimentos para tornar esse gesso do molde mais poroso. Se ele é mais poroso, né? Ou seja, os grãos do gesso são maiores, como se fosse um queijo suíço, vamos pensar dessa forma. Dessa forma, dessas duas formas, facilitaria o escape dos gases na parede do molde. Outro tipo aqui, gesso esponjoso. Neste processo, a porosidade do material, que é para facilitar o escape dos gases, é obtida com a adição de detergentes à mistura para retenção de ar. Ok? Então, aqui, só por curiosidade mesmo. Um outro tipo de fundição por gesso, que tem a desvantagem, ele é utilizado para metais não ferrosos,
e a desvantagem de ser pouco permeável, ou seja, ele tem dificuldade para escape de gases, então tende a ter mais bolhas, né? Ok? Então, vamos seguindo aqui. Fundição em cerâmica. Este processo é empregado na fundição de peças que exigem grande precisão dimensional, né? Então, até o momento, processo de fundição de menor tolerância dimensional, de maior precisão, entra lá na classificação de microfundição. Utiliza-se moldes construídos a partir de uma pasta refratária à base de pó cerâmico e um aglomerante cola. Aí o material não importa, ele chama catalítico, silicato alcalino. Os moldes são executados de forma semelhante aos moldes de areia, que a gente já comentou. As principais variantes do processo de fundição de cerâmica, aí aqui dizendo só como eles seriam feitos, né? Chama aqui um processo Shaw. Os moldes são aquecidos para que o álcool presente no catalisador evapore, resultando em uma malha de fissuras finas no molde. Isso melhora a precisão, tornando-o permeável para escape de gases. Que processo unicast. O molde é submetido a um banho químico, ao qual reage com um catalisador e resulta em um material esponjoso e permeável para também escape de gases. Que curiosidade. Em ambos os casos, os moldes são curados, secados por meio de estufa, não é secagem ao natural, aqui na faixa de 980 graus Celsius, por aproximadamente 1 hora, após o que são montados com um posicionamento de machos, se necessário. Os moldes resultantes desse processo possuem alta resistência e coeficiente de dilatação térmica próximo de 0, que é a vantagem do material cerâmico, possibilitando peças de alta precisão. Então, com certeza, nunca cheguei a trabalhar com isso e nem vivenciar, acredito eu que esse fundição em cerâmica é o de maior precisão. O que é maior precisão? Dentre os que a gente falou, de que o erro do tamanho da peça é o menor, a tolerância dimensional é a menor. Então, aqui, mais curiosidade. Lembra o que eu sempre vou falar e vai servir para várias disciplinas de nível técnico, né? Vocês têm que saber que existe vários processos, o que vocês têm que dominar mais são os principais, né? É coisas que um técnico tem que saber de cabeça, né? Por isso que eu sempre digo, né, desde o início dessa matéria de fundição, quem são os principais? Fundição em areia verde para baixa produção, menor custo, e de alta produção, o de coquilha em aço ferramenta. Aí existem os outros que a gente foi comentando. Moldagem plena. Este processo é patenteado aqui por essa empresa e emprega modelos confeccionados em espumas de poliéster, poliestireno, um tipo de plástico, né? Blocos e chapas deste material são cortados e colados com a forma da peça desejada para a confecção do molde. Devido ao baixo peso específico da espuma, que é o material plástico do molde, pode ser confeccionados modelos de grandes dimensões. Então, aqui, dando uma vantagem dessa moldagem plena, que é um tipo de fundição, de fabricação de molde a partir de um tipo plástico, né, uma espécie de uma espuma em poliestireno, que é para peças grandes e pesadas. O modelo, por isso que os termos é importante, né? É colocado em uma caixa de moldar, a qual é preenchida com areia de fundição. Não há necessidade de retirada do modelo no interior do molde, pois este se vaporiza
quando o metal fundido é vazado no molde. Tá? Então, aqui só uma correção, né? É o modelo que é em espuma. O molde continua em areia. Vantagens. Uma quantidade menor de aglomerante é necessária na mistura de areia de fundição. Furos e reentrâncias, que geralmente é feito por machos, né? Pode ser reproduzidos pelo modelo, sem necessidade, ó, como eu tinha comentado, dos machos. Já que não há necessidade de retirar o modelo do molde. Então, ele é muito semelhante da cera perdida, né? Tu derrete essa espuma de poliéster para retirada dos modelos. Facilita a reprodução de geometrias complexas. Quando falar em geometrias complexas, não estou dizendo que esse processo fabrica essa peça que eu vou dizer. Pensem lá, né, na carcaça do motor elétrico, né, que é cheio de detalhes. Desvantagem: geração de gás e resíduos devido à vaporização da espuma, prejudicando o acabamento. Então, o acabamento não é bom. Tem mais, olha o termo, né? Mais rugosidade, né? Mais áspero. Geralmente mais grosseiro que os outros processos. Quando fala mais grosseiro, mais áspero. Vamos pensar como se fosse uma lixa. Maior rugosidade. Curiosidade, tá? Esse processo. Então, seguindo, o segundo processo de fundição mais utilizado, a fundição de moldes permanentes. Porque até agora, praticamente 100% dos casos dos moldes que a gente falou, exceto ali cerâmica, gesso, enfim, eles, depois que a peça solidifica, tu quebra para retirar as peças. Então, eu falei lá que o primeiro processo de fundição mais utilizado é a fundição em areia verde, e o segundo, fundição em moldes permanentes, em aço ferramenta, um material que geralmente eles são fabricados, né? E eles chamam o termo coquilha, né? Então, o que está dizendo? É comum o molde ter uma espécie aqui de uma dobradiça, né? Isso vai ser caríssimos, né? Eles são material, o termo, isso aí, no decorrer da disciplina se detalha melhor, principalmente em matrizaria, né? É outro tipo de molde em aço, é um molde em aço ferramenta que vai ser caríssimo, porque o material é muito caro e o processo para fabricar esses moldes vai ter que ser aquele centro de usinagem. Então, lembra lá, pega um molde aí pequenininho, o que eu chamo de pequenininho? Para peças aí de 200, 300 milímetros de tamanho, que faça aí umas 5, 6 peças ao mesmo tempo, não baixa de 50 mil reais. Imagina para peças grandes. Então, o custo dele é muito elevado. Então, aonde vai ser elevado? Por que ele é o segundo mais usado? Porque em linha de produção, pega aí muita peça automotiva, eu nunca trabalhei em fabricação de peça automotiva, aí tem muita peça automotiva que é fundida. E o volume de peças iguais é enorme. Então, não vale a pena fazer os outros processos, porque os outros processos são mais artesanais. Então, digamos que isso aqui fosse uma peça automotiva. Fecha, injeta metal líquido, resfria, abre. Fecha, injeta metal líquido, resfria, abre. É produção em série. Por isso que é o segundo mais usado. Ok? Nos processos de moldes permanentes, o molde também chamado de coquilha, é confeccionado de material metálico. O termo mais usado do material que se fabrica esse molde é aço. Só que é um aço liga. Isso aí vocês vão, acredito eu, depende do professor, né? Vai detalhar melhor. É um aço liga especial, mas em empresas que fabricam moldes de injeção de plástico, de fundição em aço, de matrizaria, estamparia, eles chamam sempre o termo utilizado, porque eu já acompanhei isso, que o que acontecia? Uma das empresas que eu trabalhei como projetista, partes dos produtos que a gente fazia envolvia estamparia de peça, né?
e peças plásticas. Então, assim como sinterização, que vocês vão saber mais adiante. Então, na região norte aqui do estado, tem muita empresa de matrizaria. Uma delas é lá em Marau, como é que era o nome? Matrimar, se eu não me engano. O que essa empresa faz? Fabrica matriz. Então, o que acontecia? A empresa que está interessada envia um desenho, eu tenho que fabricar essas peças plásticas ou peças para fundição e eu preciso de uma matriz. Aí eles vão ver o tamanho da peça, vão fazer orçamento e vão ver o tamanho do molde e a complexidade que vai ser para fabricar ele, que vai ser em centro de usinagem. Ele vai dizer, 50 mil, 100 mil, aí depende do tamanho. E o termo que eles usam, que é o que eu convivia com eles, né? Que eles eram terceirizados da empresa que eu trabalhava, é aço ferramenta. É um aço liga. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, aí é que é complicado, né? Ferro fundido, aço. Aço tem centenas de tipos. Mais raramente bronze. Bronze pior ainda, macio, derrete com baixa temperatura. Ferro fundido é complicado também, se quebra fácil. Ferro fundido é carcaças, polias, não... é aço liga, aço ferramenta. Ok? Sendo que não há necessidade de sua destruição para a retirada da peça para a fundição. Então, depois que ele abre, né, ele, em partes dele, vai ter uma espécie de pinos por hidráulica que vai empurrar a peça para ela cair. Então, a extração, quando falar extração, é retirada da peça dos moldes. É fácil, que é mecanizado, é automatizado. Tá? Então, aqui dizendo, né, quando fechar aqui, aqui a entrada do metal líquido, respiro, de repente tem que ter também, né, para não dar pressão. Né? Isso acontece em muitos equipamentos, principalmente redutores e assim por diante. Ok? A vida útil do molde depende do material que tu está fabricando, né? E da temperatura do vazamento do metal. Aí aqui dizendo, né? Claro, vai ter manutenção de recuperação, aquela coisa. O problema desses moldes, à medida que ele desgasta, né? As peças começam a ficar maiores, né? Então, aqui dizendo, a vida útil, que é quanto duraria? 5 mil peças, 1 milhão de peças. Complicado, isso aqui é livro, né? O que vai acontecer? A empresa que eu trabalhava, ela tinha lá moldes matriz, a gente pode chamar, né, para injeção de plástico, para estamparia, né? E tinha um setor de qualidade que ia medindo as peças. À medida que as peças começavam a ficar grandes, né, ou um acabamento muito ruim, o setor de qualidade analisa a situação da matriz ou do molde, aí condena ou aciona a empresa terceirizada para fazer uma recuperação, se possível. Esse tipo de coisa. Mas o principal aqui, muitas peças iguais. Um exemplo que eu dou assim, com certeza tem peças lá de algumas peças de motor de carro, com certeza. Aí não vale a pena os outros processos de fundição. Aí é o segundo mais usado para a linha de produção. Alta condutibilidade térmica dos materiais, então resfria mais rápido, né? Que é o que está dizendo. Proporcionando surgimento de granulações mais finas. Olha aqui os termos, né? Então, um dos defeitos que a gente falou na fundição, no início da disciplina, não foi cristalização? A cristalização não era alteração do tamanho do grão, né? Porque resfriava mais rápido na parede do molde e resfriava mais lento no miolo, né? Então, havia ali variação do tamanho do grão e um dos defeitos, né? Além de variação, porque o ideal é ser homogêneo, o tamanho do grão ser tudo igual. Se o tamanho do grão ficar grande, vamos dizer assim,
começa a ter uns espaços sem material. Aí pensa assim, como se fosse um queijo suíço. Então, se o grão começa a ficar grande, o material fica poroso. Se o material ficar poroso, ele tende a quebrar, trincar. Então, está dizendo que nesse processo de fundição por molde em aço rápido, coquilha, ele favorece na granulação do material que tu está produzindo. Ou seja, né, grãos mais refinados, mas aqui, ou seja, menores, mais finos. Pense assim, quanto menor o tamanho do grão de um material na mecânica, mais resistente ele é, melhor. De novo. Quanto menor o tamanho do grão em um material, na mecânica, mais resistente ele é, melhor. Na estrutura da peça fundida, com a consequência de melhora das suas propriedades mecânicas, ou seja, mais resistente. Por esse motivo, peças fabricadas por fundição que necessitam de seções com elevada resistência mecânica podem ser produzidas através de moldes mistos, ou seja, moldes produzidos por outros processos e com seções coquilhadas naquelas regiões onde se deseja ter resistência mecânica mais elevada. Não vamos misturar aqui. A gente está falando do segundo processo de fundição mais utilizado, que é em molde em aço ferramenta ou coquilha. A grande vantagem dele é para a linha de produção de muitas peças iguais e ele favorece grãos menores do material, ou seja, aumenta a resistência mecânica das peças. Ok? A desvantagem é que ele é muito caro, então se tu tem, eu quero encomendar 100 peças por mês, não vale a pena, aí usa outro processo, provavelmente o de areia verde. O que está dizendo nesse final do parágrafo aqui, que em algumas empresas pode-se fazer um molde misto, onde parte dele vai ser em aço ferramenta, que é para aumentar a resistência mecânica, o tamanho do grão, diminuir, né, o tamanho do grão, e partes deles, sei lá, cerâmica ou em areia. É o que está dizendo no final aqui. Tá claro? Então, um misto, sei lá, com aço, parte em aço ferramenta e parte, sei lá, em areia, a parte que vai ter em aço ferramenta do molde, vai ter uma resistência mais elevada porque o grão vai ficar menor, maior resistência mecânica. Ok? Alguma pergunta até aí? Deixa eu procurar um aluno aqui, que eu já vi ele entrando umas 10.000 vezes, mas até agora eu não vi ele. Eu só vi o nome dele, entrando e saindo. Continua o mesmo problema. Perguntas? Siga o baile? Cadê o Diego aí? Tá quieto hoje, o Diego? É o frio? Não, tô fazendo minhas anotações. Quase nem fez barulho hoje. O Henry também tá quieto hoje, tá deprimido. Ô, Henry, tá tudo bem contigo? Pô, tá medonho esse frio mesmo, cara. Tá louco. O Alex conseguiu me ver fazendo barulho aquela hora, agora eu tô só anotando. Quem que é? Não. Ok, pessoal? Vamos seguir? Então, nesse desenho aqui, muito tosco, vamos deduzir, desenho técnico é importante. Na página 93, o que está representando aqui? O final lá do parágrafo, que em alguns casos se usa lá, que eu falei, moldes mistos. O que eu estou deduzindo aqui? Vamos para a peça. Estão me acompanhando?
Isso aqui, claro, aqui está escrito, né? Mas vamos deduzir desenho técnico, né? Aqui tem um diâmetro maior, digamos que seja uma vista frontal, um diâmetro intermediário e um diâmetro menor da peça, nos dois lados. Tá aqui um cilindro, talvez um cilindro laminador. Está dizendo que nos diâmetros menores não precisa ser de extrema precisão nem de alta resistência mecânica, porque nas duas pontas o molde, que é misto, está em areia. E na parte do cilindro, não sei, quem sabe num cilindro de uma calandra, a gente sabe o que eu estou falando, a parte do diâmetro maior tem que ter maior resistência mecânica e maior precisão. E aí, nessa parte, se usou molde em aço ferramenta, coquilha. E aqui, só indicando aqui, né, aqui tem duas entradas, né, de metal líquido. Uma aqui na principal e uma secundária para melhora de distribuição. Aí o resto pode ser em areia. Mas, principal para vocês, aqui só curiosidade, né? Que é muito comum todo ele ser em aço ferramenta. Casos especiais, molde misto. Então, em um molde misto, parte em aço ferramenta, partes em areia. Considerando o desenho representado, por que no diâmetro maior desse cilindro laminador, vamos dizer assim, o molde está em aço ferramenta coquilha? Ó, pergunta boa. Querem que eu pergunte de novo? Vou perguntar mais uma vez. Considerando a imagem, considerando o desenho técnico, representado em molde de fundição, por que o diâmetro maior, por isso que o desenho técnico é importante, do cilindro laminador, ou seja, a peça, o molde se encontra em aço ferramenta coquilha? Porque ele tem que ser mais preciso a medida dele. E? Ser mais resistente também? Também. Então, a resposta mais completa, maior precisão de acabamento, menor tolerância, não? E maior resistência mecânica, como diz o Henry. Por quê? Porque a gente não acabou de ver que no aço ferramenta favorece menor tamanho do grão na peça? Menor tamanho do grão, maior resistência. Alex, poderia ser em função também do peso ou da dimensão do cilindro? Pode ser. Mas acredito eu que nesse caso, o maior caso é a precisão e resistência mecânica. Mas poderia. Ô, professor, me tira uma dúvida aqui. Nesse molde aí que foi feito, então é o seguinte, as pontas é de areia, o molde de areia. E no Sim. centro, que precisa ser mais rígido e mais preciso, né, mais resistente, aí é feito de metal, o coquilhamento que eles chamam. Tá. Aí juntou os dois processos. Só vamos corrigir dois termos, Henri. Primeiro, o rígido. Rígido não se aplica. Quando tu fala na mecânica algo rígido, pensa numa máquina que não pode vibrar. Isso é rigidez. Então, como tu mesmo disse aqui, para aumentar a resistência mecânica, porque ele favorece o menor grão nessa peça, que não é o caso ali da areia,
digamos que vai ser um pouco maior o grão na areia, e o acabamento e a precisão na parte em areia, que são os diâmetros menores, vai ser pior. Mas, se não tem necessidade, ok? Ok. Então, assim, ó. Vamos ver se tem alguma imagem melhor aí. Não sei falando dessa merda. Eu estou dando exemplos e tem gente que não tem nunca trabalhou com mecânica, né? Vou ver se isso aqui. Claro, não é a mesma precisão, né? Quando eu falei... Estão enxergando o vídeo? Quando eu falei em exemplo de um cilindro, não sei, mas poderia, né? Além de laminador de chapa, esse tipo de uma Gerdau, poderia ser uma calandra, que é uma máquina de curvamento de chapas, né? Então, quando eu falei calandragem, aqui é uma comunzinha, manual, né? Que não é o mais comum. Eu só estou mudando aqui para tirar uma imagem que aparece ali, né? Mas dá para enxergar melhor. Ah, então a gente não quer ver a cara dele, né? Mas tudo bem, né? Esse aqui é manual, né? Então vai ter geralmente 3 cilindros, né? Laminadores, ou os da ponta e muitas vezes, dependendo da máquina, o do meio, né? Ela vai baixando, né? E à medida que vai girando, né? Vai curvando a chapa em curvatura. Deixa eu ver se tem só uma imagem melhor aqui. Essas coisas é bom a gente comentar, né? Ah, essa aqui tá maravilha. Imaginem esse trambolho aqui. Aí já é, estão vendo o vídeo, já é uma automatizada de grande espessura de chapa, né? Sei lá quantos milímetros tem essa chapa. Olha, capaz de ter umas 4 polegadas. Dizia ali 200. 200, Será que é ali. espessura? Mas é um monstrinho. Não, 200. Não, 200, Pô, a 200 ela deve ter de largura, pô. 200 é largura. Capaz. É sim, pô, claro. O principal para vocês é isso. É vocês enxergar as máquinas, para quem nunca teve contato mecânico, né? Isso aí eu acho que no segundo módulo, se for comigo, eu vou comentar de novo. Né? Ô, Diego, olha o tamanho da escada perto da chapa ali, ó. Não, mas ela deve ter umas 3 de espessura ou 4, acho. 3 polegadas de espessura, acho. Nem olha o degrau da escada ali, ó. É um monstro. Não, mas não, olha a espessura. Não, tô comentando a espessura, Mas Milton. isso é bacana para quem nunca viu, né? Falou em calandra, esse tipo de máquina. Claro que essa aqui é incomum, né? Isso aqui é um monstro. Né? Eu acho que as calandras normais fazem o quê? Até meia polegada? Quem é que tem experiência em calandra aí? Eu acho que até meia. Acho eu. Não, acho que é mais, será que não é mais? Mais? Eu acho que, de repente, uma, né? Acho que uma, acho que deve ser no máximo. Acho que até uma acho que faz mesmo. Aquela ali que tinha na Profab, eu vi só até 3/4 de calandrar. Até 3/4? Olha. Mas é que eu vi que não tinha, eu não lembro direito. Olha a ignorância do bagulho. É uma criança, né, cara? Os da Ecovix dava 2 polegadas. 2? Então, o que acontece? Eu achei interessante uma para quem não conhece a máquina, né? E outra para dar o exemplo lá do cilindro,
Então, essa parte do cilindro maior aqui, que eu estava relacionando, ele tem que ser mais resistente. Claro que não é só fundição e acabou. Ele vai passar por uma usinagem, dependendo da máquina, vai ter que ser retificado, vai ter que passar por um tratamento térmico depois, provavelmente uma nitretação, uma cementação, para ter acabamento, pouca rugosidade e marcar o mínimo a chapa. Mas é um exemplo. Ok? Então, eu achei interessante que dá para exemplificar melhor isso daí, para vocês verem assim que um desenho técnico simples diz muito. O vazamento do metal líquido nos moldes permanentes pode ser dado por gravidade, que é o mais comum, e por pressão, que a gente não falou ainda, provavelmente amanhã. Até o momento, tudo por gravidade. Mas os moldes em aço ferramenta, em alguns casos, sob pressão, que eu detalho provavelmente amanhã. Vantagem: bom acabamento superficial, maior precisão, menor tolerância dimensional, quando fala estreita é menor, melhora das propriedades mecânicas, porque o grão é menor, que a gente já recém falou. Desvantagem: só vai valer a pena para muitas peças iguais, porque é caríssimo. Processo limitado em relação ao tamanho da peça. Peça pequena, o molde já vai ser caríssimo, imagina a peça grande. Excessivamente oneroso para séries pequenas. O que está dizendo aqui? Tu tem poucas encomendas de peças iguais, fazem areia verde. Nem todas as ligas podem ser fundidas em moldes permanentes, principalmente nos processos de fundição sob pressão. Pode ter reação química, né? Peças de geometria complexa dificultam o projeto do molde. Por que dificulta o projeto de molde? Quem é que fabrica? Mais adiante, em outras disciplinas, se for comigo, eu posso comentar outra máquina que faz molde, mas a mais utilizada é o centro de usinagem. E a extração de peça fundida em seu interior. Então vai ter que ter pinos de extração, molas de extração, enfim. Ok? Tudo bem sobre... Deixa eu voltar aqui com o fone. Tudo bem sobre o segundo processo de fundição mais utilizado para a linha de produção? O de aço ferramenta. Tu viu que eu... Claro, eu não sou detentor do conhecimento, eu falo muita coisa que eu ouvia, né? Nos trabalhos que eu passei. Então, eu nunca ouvi os caras falar em coquilho. Não, em aço ferramenta, molde em aço ferramenta. Ok? Então, alguma dúvida até aí? Certos que não? Então, vamos fazer a chamada para fechar o dia. Andreu, não veio? Antônio, não veio? Ariel, e aí, Ariel? Não estou te vendo. Porra, cara, que dificuldade que dificuldade tem de dizer presente. Bruno. Presente. Diego. Agora o Diego não fala. Não, travou, ele travou ali. Tá. Euler. Eu aqui, ó, Diego. Tá. O Euler não veio. Fabrício e Fernanda não vieram. Gabriel.
Presente. Giovanni, Presente. Guilherme, Presente. o Henry, tá aí. Presente. Ian, não vi ele hoje o dia todo, não veio. Isaac, também não vi, não veio. Jefferson, Presente. Jerry Lopes. Hã? Mais alto, Jerry. Aqui. Beleza. Jerry dos Santos não veio, Jesus não veio, João não vi ele, não veio. Lucas não veio, Michael Guimarães. Presente. Aí. Michael Moreira não veio, Márcio não veio, Marcos. Presente. Max não veio, Milton tá aí, Pablo tá aí, Presente. Patrick Aí. tá aí, Rafael não veio, Rogério Aqui. tá aí e Alexandre Carvalho. Presente. Ô, Alex, Eu. só para esclarecer que eu tinha me perdido, aqui é o Diego aqui. Aquela hora que eu te falei no início da aula, que é para não atrapalhar, era de terça-feira que eu tava sem internet, que viu? Que tinha dado o problema que eu fiquei sem internet. Ah, Pra tá, deixar claro. não tem problema. Não, beleza. Segue Beleza, normal, tá. ouve a aula. Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Não, Fala não aí. quer dizer, ainda mais que tu tem, pô, tô vendo aqui, Diego, um dia que faltou. beleza. Falou. Falta só 4. Valeu, então. Sabe quantos dias pode ter? 25% de 20 é 5. Só tem um. 5. Tá bom, então. Mesmo que tu faltasse todos os dias, tu ia estar com frequência. Vou deixar claro, tá? Valeu, então. Obrigado. Feito? Feito. Mais alguma pergunta, pessoal? Amanhã é sexta. Então, nos encontramos amanhã. Paramos na página 93, que a gente vai ver aqui um tipo de fundição, na verdade, É foda, de cara, não como sabia. entra o metal líquido sob pressão. Ok? Ok. Então, até amanhã. Boa noite, gurizada. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, pessoal. Feito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.